Você precisa ter pessoas que entendam o que é performance, né? E comprometidas com o resultado. Então, isso foi a primeira coisa, que foi a grande mudança que aconteceu comigo dentro desse negócio que se chama vendas no mercado imobiliário. Venda já é uma área que existe um preconceito contra o vendedor, ainda mais no mercado imobiliário. Então, por que não virar essa mesa? Claro. Virar essa mesa porque nós estamos falando de receitas altíssimas e pessoas não tão qualificadas, de uma forma geral. Local de oportunidade, certo? Certo. Então, isso é extremamente motivante para você fazer um trabalho de intraempreendedorismo, onde você tem condição de escalar teu negócio ano após ano. Sua equipe hoje conta com quantos profissionais? São 20. São 20 profissionais. 20 corretores de imóveis, e a gente foi adequando a equipe ao longo do tempo e, assim, muito orgulhosa dessa equipe que nós montamos, porque nós temos várias profissões ali dentro e nós temos pessoas ali com muita experiência em outros segmentos, o que é muito legal. Então, a gente une, assim, nós temos advogados, nós temos pessoas que são administradores, trabalharam em empresas na área de logística, outros que são economistas, enfim. Então, a coisa mais importante é que são pessoas super capacitadas para atender um público cada vez mais sensível. E cada vez mais qualificado. Cada vez mais exigente, que é o nosso cliente de alto padrão. Então, assim, a gente percebe que o cliente ele não tem mais paciência, né? Nem para escutar o somebody love. Eu brinco, eu tenho esse termo, eu falo do somebody love. Esse vendedor somebody love, ele está fora do mercado. Ele está quase morrendo já. O amador está fora do mercado Ele está quase morrendo, exatamente. É outro mercado. É outro mercado. E a gente tem que começar a ter a criatividade. Tem um cara que eu fui ler um livro dele chamado Robert McKee. E ele fala sobre storytelling. Ele hoje é considerado o maior professor de script do cinema americano. E ele que foi responsável por dar aula para os grandes Oscars. E aí, lendo esse livro, depois que eu escutei um podcast sobre ele participava do podcast, a gente percebe que você tem que sair do estereótipo, definitivamente sair do clichê e começar a pensar em arquétipo e coisas profundas e que tenham vida e que fazem sentido. Então, o que um vendedor precisa ter para que ele possa contar boas histórias? Ele precisa ter história. Ele precisa ter uma vida rica. Ele precisa ser muito interessante como pessoa. Ele precisa sentar numa mesa, produto todo mundo sabe. Ele tem que se conectar. Ele precisa ter participado, né, da história, né? Tem que ser uma resenha muito boa. A resenha cria fidelidade, não é o termo que você assina, não é o papel. O que cria fidelidade é quem é o vendedor que está na minha frente. Que pessoa é ele? Que história ele tem para contar? Tem uma pergunta aqui assim, ó. Qual ferramenta, livro, framework você costuma usar para estruturar suas estratégias? Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Muito. Então, o primeiro livro que eu acho que qualquer pessoa precisa ler é Confissões de um Publicitário. Esse livro, ele foi escrito há muito tempo atrás, ele está muito atual. E ele conta a história de uma pessoa que entrou no mercado americano, num mercado que o marketing já era consolidado e ele precisava aparecer naquele marketing. Então, ele reinventou a forma de escrever, de fazer marketing, e eu não vou contar o final, e ele é sensacional. Por exemplo, mercado de luxo, por exemplo. Você pode ler Carlos Ferreirinha, O Paladar Não Retrocede. Lá você tem várias ideias de como você lidar com esse mercado e como ele vem mudando ao longo do tempo, né? Podemos falar também de Pra Ralar. Pra Ralar é marketing indiano e fala sobre a riqueza na base da pirâmide. Isso vale para o segmento econômico de médio padrão. Tem vários. Eu acho que hoje a gente só pode ter medo de um concorrente.
Vamos falar de concorrência? Do concorrente que estuda e que lê. É verdade. E isso é a única coisa que assusta. O mercado já está aberto há muito tempo, então a informação é para todo mundo, né? E ver como é que você está acessando, se você está acessando a informação e o que você está fazendo com ela, que é o principal. A gente estava conversando antes daqui, né? Conhecimento sem compartilhar é nada. É verdade. Então, hoje, por exemplo, um vendedor precisa assistir, por exemplo, uma exposição de Van Gogh, precisa ir no Teatro Municipal assistir uma ópera ou uma música clássica com orquestra sinfônica. O vendedor precisa viajar. Tem que ter conhecimento geral. O treinamento de um vendedor, por exemplo, é viajar. Ele viaja, ele volta com história. Ele volta com história para contar. E tem experiência, né? E aí ele tem a experiência que é essa, que é a experiência do luxo, da alegria, do prazer, né? Em questões. O vendedor precisa treinar a gastronomia. Então, por exemplo, ele tem que ir a restaurantes que têm estrelas para saber o que o mercado de luxo entende como gastronomia. Então, assim, a gente fala de tudo, menos de produto. Porque produto é o mínimo necessário que ele precisa saber. E produto, de uma certa forma, é claro que tem diferença, mas de uma certa forma, produto é commodity. Sim. De uma certa forma, produto é commodity. Sim. Né? Então, o que vai diferenciar não adianta você atender o cliente do alto padrão se você não sabe, ou nunca viveu, ou não está disposto a viver o alto padrão. E o alto padrão não é só a compra do imóvel, são os restaurantes, ambiente que frequenta, é a roupa que usa, é isso tudo que a gente está conversando aqui. Né? É o carro, ou a marca do carro, ou a marca da moto, ou a marca, ou a lancha. São os hobbies. São os hobbies, exatamente, os costumes que são diferentes. As pessoas com quem anda. E eu posso te falar uma coisa? Quando você está vendendo, você tem que esquecer que você está vendendo. A venda, ela passa a não ser a prioridade. Na realidade, o que é mais interessante em vendas é que, na realidade, você está sempre fazendo conexões. E a coisa mais importante é que você conhece pessoas e faz as conexões. Venda é só uma consequência. A venda é o resultado. Eu gosto muito de falar que... Eu falo isso muito lá para minha equipe, né? Eu falo muito de romance comercial. É uma expressão minha, romance comercial, né? Tudo começa no romance comercial, que você vai se conectando, que você vai entendendo as necessidades do cliente, que você vai gerando necessidade que nem o cliente mesmo sabe que tem. Se coloca no lugar do outro. Exatamente. Empatia, por exemplo, que é o que o ser humano esqueceu agora, que precisa fazer cada vez mais e ter a empatia, né? Enfim, são... Muito bom. E vamos falar de números? Números. Dá para falar de número? Dá. Podemos falar de número? Podemos falar. O que vocês estimam em 2025 agora de produção, Cyrela e da tua equipe, e perspectivas para o próximo ano, 2026?